Paraíba, Educar Cursos, reprisando a primeira aula de História da Paraíba, que eu vou atender aqui a primeira parte do programa. Esse programa a gente pode dividir aí em 4 fases. A primeira fase a gente pode subdividir em 3 partes, beleza? Antecedentes da conquista, a gente vai ver também as capitanias hereditárias e os índios da Paraíba. Então, a gente tem aí a história da Paraíba subdividida em 4 partes. Cada parte pode ser subdividida em outras partes, tá? Essa primeira parte aqui, que a gente está dividindo ela em 3 partes, tranquilo? Vai ficar fácil que você vai entender. Quem assistiu minha aula viu que eu trabalho bem devagarinho. Vocês vão tirando as dúvidas também. Aproveitem, quem já assistiu também pode botar pergunta, não tem problema. Tem alguém que está assistindo pela primeira vez? Rosenice, tá aí, Rosenice? Tá aí? Estava na primeira vez, a primeira vez agora, tranquilo. Então vamos lá. Primeiro, a história da Paraíba. Não só a história da Paraíba, mas toda a história do continente americano é tratada como pré-história até a chegada dos europeus. Tranquilo? Quando os europeus chegaram no continente americano, em 1492, com Cristóvão Colombo, é que se diz que aí começou a história do continente, porque existe uma versão da historiografia que é chamada versão eurocêntrica. Esse nome é importante. Eurocêntrica significa a história contada a partir da Europa, a Europa como centro do mundo. Então, quando eles chegaram aqui na América, considerado que os povos americanos eram completamente primitivos, viviam numa pré-história. E tomaram um susto danado quando encontraram com os astecas, com os incas, né? Povos extremamente desenvolvidos. Mas eu falei disso por quê? Porque quando Pedro Álvares Cabral, em 1500, 22 de abril de 1500, chega na Bahia, em Porto Seguro, no sul da Bahia, encontra lá o Monte Pascal, ele avista habitantes, avista os índios. E ele, com a sua visão eurocêntrica, a Europa como centro do universo, julga os índios como seres extremamente primitivos. Então chama essa história de pré-história do Brasil. Então, pré-história da América, antes de Cristóvão Colombo, pré-história do Brasil, antes de Pedro Álvares Cabral. Então, os índios da Paraíba são índios pré-históricos. Por quê? Porque os índios que estão hoje na Paraíba, eles não são mais índios pré-históricos, que eles tiveram contato com o homem branco, tiveram contato com a civilização. E muitos já foram aculturados. O que é aculturado? Você encontra com a menina no shopping, aí conversa com ela, fala assim, e aí, tu gosta de quê? De que tipo de música? Ela fala, eu sou muito eclética, eu gosto de tudo. Primeiro que ela está usando uma expressão errônea para a história, que eclética não quer dizer gostar de tudo. Sincrética significa misturar tudo, misturar culturas, misturar religiões. Sincrético. Eclético significa aquele que seleciona, aquele que sabe selecionar uma parte da cultura e absorve uma parte dessa cultura. A partir do momento que você seleciona, você está fazendo um ecletismo, tá? Aí, quando você se apropria da cultura do outro, dizendo que a cultura é sua, aí você está fazendo a antropofagia. Antropofagia. Cuidado, viu? A gente vai usar esse conceito hoje porque as pessoas confundem canibalismo com antropofagia. Canibalismo é comer o físico do outro ser humano, comer a carne, comer o osso. E os índios da Paraíba, eles não só comiam a carne e o osso, não, eles chupavam até o tutano, viu? O tutano, o negócio era complicado. Então, quando a gente fala, você é aculturado, não significa que você não tem cultura. O A de aculturado não é de negação, é de adculturação. O A de negação é do latim. O A de culturação, o A de culturação, adculturação, que depois caiu o D, é de adição de uma nova cultura. Então, os índios da Paraíba, com o tempo, eles foram recebendo uma nova cultura. Eles foram aculturados. Quais são os índios da Paraíba? A gente vai ver hoje, que são os potiguaras,
e depois vão ter também os tabajaras que vão chegar, e eles receberam nova cultura. Eles foram domesticados, eles foram aculturados, beleza? Por que eu já estou falando disso agora? Eu vou dar aqui, presta atenção, viu? É o mesmo assunto da aula passada. Só que como tem gente que já assistiu essa aula, eu vou tratar o mesmo assunto de uma forma diferente, porque nunca é exatamente a mesma aula. Para ser a mesma aula, é só você acessar aí no site a opção assistir aula gravada, né? Não é isso? Então, você vai poder assistir 2 vezes a mesma aula de uma forma diferente. Tranquilo? Porque eu estou recebendo também 2 salários, né? Eu estou recebendo pela primeira aula e por essa aula, então eu tenho que justificar isso também. Acho que o fato está me ouvindo aí, eu estou brincando. Bom, o nome Paraíba, que você já está vendo aí, ó, História da Paraíba, né? Paraíba é uma palavra indígena, era o nome do rio, que depois passou a ser o nome da capitania e depois passou a ser o nome do estado, beleza? Paraíba, para significa atracar, para significa esperar, para significa resistir, e iba significa difícil, mal, torto. Então, o rio em que você tem dificuldade de navegar é um rio maléfico, é um rio tortuoso. Hoje a gente sabe que o nome correto na geografia é rio caudaloso, né? Rio caudaloso. Caudaloso significa o rio que tem curvas e ele é raso por causa dos processos de assoreamento. Você vai ver isso em Geografia da Paraíba. Se eu não me engano, é o professor Marinaldo que vai falar de Geografia da Paraíba para vocês. Excelente professor, viu? Vão se deliciar com a aula do Marinaldo. Então, o nome Paraíba, ele não tem um significado exato para a expressão Paraíba. É todo um significado, um contexto de significação da palavra Paraíba. Então, pode ser o rio mau, rio torto, rio de difícil navegação. Numa prova da Polícia Municipal que teve aqui na Paraíba, não lembro se foi 2006, 2007, que caiu o significado do nome Paraíba. E de todas as opções, a mais próxima do que eu estou falando era a letra D, que mostrava Rio Mau. Mau, Rio Mau com L. Rio Mau. Eu não sei se vocês estão ouvindo direitinho o que eu estou falando aqui. Não sei se o seu áudio está muito bom, ou se eu achar que está uma palavra mais complicada, eu vou digitar aqui, ok? Bom, então, a história da Paraíba, ela nasce em torno do rio Paraíba. Quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram com os índios daqui e fizeram esse contato. Já teve um colega aqui que já participou, né, fazendo aqui um comentário. Deixa eu só dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. São os índios tupis do litoral, tá? Os índios tupis do litoral. Mais na frente você vai ver os slides que eu faço bem essa diferenciação. O que é índio do litoral e índio do interior. O grupo indígena do litoral se chama Tupi, e do interior da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, vai se chamar Tapuias, ou Gs. Daqui a pouco eu vou falar disso para vocês. Vamos ao slide, então. Fiz uma pequena introdução do que a gente vai ver. Aí no slide, você está vendo esse mapa, né? O mapa aí que eu filei da Wikipédia, claro, né? DZ ali sou eu, Dinho Zâmbia. É a assinatura do slide. Aí, educar, cursos. Então você está vendo aí o mapa. Sabe quantos municípios são na Paraíba? Sabe? Eu preciso para a história também. Porque vai ter um momento que vários municípios do interior vão se juntar contra alguns municípios do litoral. Vai haver uma guerra litoral e interior em 1930. Isso. Em 1930 vai ter uma guerra. Alguém sabe o nome dessa guerra? Não? Isso é pouco quente não, lá na frente a gente vai falar. Parece que é a 8ª ou a 9ª aula, que é a Guerra de Princesa. Tem um município na Paraíba chamado Município de Princesa Isabel. Joinha? Tranquilo. Mas eu não disse a vocês, eu vou dizer agora, são 223 municípios. 223 municípios que tem na Paraíba. Show de bola? Então, você está vendo aqui que eu estou mexendo, né, com o cursor do mouse. Aqui, ó, isso aqui é o litoral, beleza? E para história, você não precisa saber os nomes das macro-regiões, nem meso-regiões, nem micro-regiões. Você precisa saber que isso aqui é o litoral e o resto é interior. A única coisa que cai em história é isso, litoral e interior. Tranquilo? Massa, né? Aí, ó, no próximo slide, você está vendo que tem um símbolo, eu estou no terceiro slide, um símbolo
que é o brasão da Paraíba, que também pode ser chamado brasão da história da Paraíba, beleza? Por que ele também pode ser chamado brasão da história da Paraíba? Porque quando você observa ele, ele te conta uma história. Exatamente. Ele vai te contar a história da economia da Paraíba e tem alguma coisa escrito lá embaixo. Vocês estão lendo o que está escrito lá embaixo? Ó, 5 de agosto de 1585. Tranquilo? 5 de agosto de 1585. Que data é essa? Você sabe que data é essa? Não sabe? A câmera aqui mexeu, só um segundo. Só um segundo. Pensei que ia melhorar um pouquinho a luz, mas não melhorou, tudo bem. Isso. Atualiza o slide, professor. Atualizar? Como assim? Está super atualizado, cara. Bom, fundação da Cidade Real de Nossa Senhora das Neves. Boa resposta. Só que tem um errinho na tua resposta aí, viu, Alan? Não é a data da fundação, não, tá? Cuidado que tem material que está sendo vendido em banca. Alan, você é daqui da Paraíba ou você é de fora do estado, de outro estado? Tem muito material que está sendo vendido errado, viu? Tem material errado sendo vendido. Não é a data da fundação, é a data da conquista da Paraíba. É diferente. A conquista da Paraíba foi dia 5 de agosto. A gente ainda vai falar disso na próxima aula, tá? Que é diferente da data da fundação. A data da fundação, eu estou sem tio aqui, viu, galera? Eu não estou digitando tio. É exatamente 4 de novembro, falei na aula passada. Ó, você encontra isso num livro fantástico, beleza? Um livro show de bola, que é o livro chamado História da Paraíba, do autor chamado José Otávio de Arruda Melo, beleza? José Otávio de Arruda Melo. É uma edição esgotada, tá para sair a 13ª edição. O José Otávio é professor daqui da universidade, não foi meu professor, porque eu estudei no Rio de Janeiro, mas ele é uma pessoa boníssima. Inclusive eu posso conversar com o Fábio, que quem for de fora do estado da Paraíba ou do interior da Paraíba, eu posso ver uma forma também de conseguir esse livro para vocês a preço de custo, tranquilo? Ele está sendo vendido no Manaíra Shopping, aqui na capital paraibana, tem um grande shopping, que é o Shopping Manaíra, está sendo vendido a R$ 52, tranquilo? Aí se for ainda entrar por correio, se for entrar ainda por Sedex e tal, aí vai ficar aí mais ou menos R$ 75. Eu consigo esse livro, parece que é por R$ 30, tranquilo? Aí depois a gente fala com o Fábio. Eu tô bonzinho com vocês. É tão difícil encontrar material bom de história da Paraíba e tem muita gente colocando, desculpa a expressão, porcaria na internet, viu? Tem gente fazendo grupo de Facebook, alunos inventando questões e tendo que responder questões. Até falei na aula passada sobre aquele tópico que é o algodão branco, que é o ouro branco. Tem gente achando que o ouro branco é o algodão. O ouro branco é o açúcar. O segundo ouro branco da história da Paraíba é que é o algodão. Quando o açúcar entra em crise, aí o interior do Nordeste todo, não só da Paraíba, vai desenvolver a cotonicultura, que é o cultivo do algodão. Aí vai salvar um pouco a economia, fazendo assim essa riqueza do algodão como o segundo ouro branco da história da Paraíba. Então, cuidado com o material, beleza? Tem esse livro e tem alguns outros materiais também. Mas não se apoquente não, cara. Não se apoquente não, porque tem muita gente querendo vender livro assim criado de uma hora para outra. O material que eu mando aí para o Fábio, para ele repassar para vocês, é um resumo que eu faço com autorização dos melhores livros que são usados para concurso. Esse livro que eu acabei de digitar para vocês aí é um livro que os autores, eles pegam trecho do livro, colocam no enunciado e às vezes colocam até alternativas Ctrl+C, Ctrl+V do próprio livro. Então, por isso que eu estou sugerindo esse livro. Tranquilo. Então, vamos continuar.
Aí nesse brasão, que é o brasão da Paraíba, o brasão da história da Paraíba, você está vendo a atividade econômica. Você está vendo aqui à esquerda a cana-de-açúcar, está vendo aqui à direita o algodão, e aqui em cima você está vendo uma estrela com um círculo com um chapeuzinho vermelho dentro. Tudo bem? Massa. Lá dentro tem, dentro do escudo, né, desse brasão, tem uma paisagem. Essa paisagem é do litoral ou é do interior? Responda aí, do litoral ou é do interior? Isso, do interior, do sertão. Tem uns bodes aí, tem um pastor, aí tem um grande matagal lá atrás. Aqui, exatamente onde eu estou passando o cursor, é o interior. E aqui é a zona da mata, ó. Tá vendo, ó? Esse matagal verde escuro é a zona da mata. E atrás é onde nasce o sol, ou seja, na praia, no Oriente. Então representa onde o sol nasce primeiro e ele vai, né, banhando de luz e calor para todo o interior até chegar nessa parte aqui onde tem o pastoreio de cabras. Isso aí não é vaquinha não, viu? Não é bovino não. Caprino. Falei, inclusive, não sei se vocês lembram, que qual é a cidade que tem a festa do bode rei? Lembra disso? Ah, vocês não estão vendo o cursor, né? Beleza, tudo bem. Então eu vou começar a desenhar. A festa do bode rei é em Cabaceiras. Deixa eu só repetir o que eu falei aqui, ó. Deixa eu repetir aqui, ó. Aqui, esse verde escuro aqui, ó, é a representação da zona da mata. Essa parte aqui, ó, é a representação do interior. E aqui está o sol, onde nasce primeiro, que é o litoral. Beleza? Foi tranquilo agora, né? Melhorou aí. Show. Continuando. Aí você está vendo que tem essas estrelinhas azuis em volta, na moldura do brasão. Isso aí são as comarcas. O que são as comarcas? As comarcas, elas são as vilas da Paraíba. As vilas que são submetidas à cidade. Qual é a cidade? A cidade Nossa Senhora das Neves. Hoje, João Pessoa. João Pessoa é a única, atenção, hein? É a única cidade do início da história do Brasil que já nasce cidade. Todas as cidades do Brasil, com exceção de João Pessoa, elas passam por um processo de evolução, que é o quê? Povoado, de povoado se desenvolve para vila, de vila se desenvolve para freguesia, e de freguesia vai evoluir para cidade. Povoado, vila, freguesia, até chegar à cidade. João Pessoa, Johnny People, John Person já nasce cidade. Tranquilo? E é a terceira cidade do Brasil. Qual é a primeira cidade do Brasil? Alguém sabe? Salvador. São Salvador. Depois São Sebastião do Rio de Janeiro e depois João Pessoa, que era Nossa Senhora das Neves. Tranquilo? Rosenice, está entendendo bem aí? Você escreveu sal. Não entendi. Explique aí, por favor. Ah, sim, massa. Às vezes é o problema do teclado. Bom, então essas estrelinhas azuis na moldura, são comarcas, são vilas dependentes de uma vila maior, de uma cidade, são comarcas, vilas que dependem de uma outra vila. Tranquilo? Quando a gente for falar aqui, por exemplo, uma revolta chamada Revolta Quebra-Quilos, é uma das 9 revoltas que a gente vai estudar. Aí tem lá em alguns livros. O Quebra-Quilos nasce na vila de Ingá. O Quebra-Quilos nasce na vila de Fagundes. O Quebra-Quilos nasce na vila de Campina Grande. As 3 opções estão corretas. Pois é, sabe por quê? Porque Ingá pertencia a Fagundes, que pertencia a Campina Grande. Ingá é comarca de Fagundes, que é comarca de Campina Grande. Entenderam como é que é o lance? Não se estresse não, a gente vai destrinchar isso para vocês aqui. E às vezes a gente vê aí alguns materiais que estão dando esses problemas e não estão com essa explicação. Então, quando o Fábio me pediu para preparar essas aulas para vocês, para você ter uma noção, os cursinhos que eu dou aula aqui em João Pessoa, são uns cursinhos grandes aqui em João Pessoa, eles às vezes colocam para eu dar aula para vocês que são assim, 2 encontros.
2 encontros de 4 horas, ou seja, 8 horas de aula. Não dá para vencer o conteúdo, porque não dá para dar esses detalhes. O objetivo de Fábio, quando me contrata para fazer esse trabalho com vocês, é não apenas completar o conteúdo, mas não dar a opção de você não ver nada do que possa cair. Não é só atingir os temas de forma superficial, como a gente está vendo por aí, tá? É realmente aprofundar o assunto. Então, por isso que podem mandar perguntas, não tem problema nenhum. O algodão está ali no lado direito da gente, no brasão, a folhinha branca, tá? Hoje muito famoso o algodão. Aqui na capital paraibana, João Pessoa, tem um mercado de artesanato em frente ao Hotel Tambaú, e tem um mercado circular também, que é de artesanato atrás, tem a feirinha de Tambaú. Os 3 vendem várias roupas de algodão, tanto o algodão cru, como o que é chamado de algodão colorido. Beleza? Massa. Ali em cima, então, tem aquela estrela maior, isolada, que representa a cidade, né? A real cidade de Nossa Senhora das Neves. O chapeuzinho vermelho parece de Papai Noel, então o chapeuzinho do Papai Smurf aí é o barrete frígio. Barrete frígio. Não sei se vocês ouviram na aula que eu passaram, barrete frígio. Barrete é um símbolo dos povos gregos. Existiram vários povos da Grécia, tá? Povos frígios. Os povos frígios eram povos extremamente guerreiros, dominadores. Povos gregos frígios guerreiros, tá? E eles atacavam, muitas vezes, em menor quantidade do que os povos que estão sendo atacados, e venciam as batalhas. Tranquilo, e eles usavam esse chapeuzinho na cabeça para se diferenciar, porque eram tantos inimigos, e eles eram poucos, porque às vezes eles se perdiam na multidão. Então, na hora do combate, existe, em vez de usar uma farda, usava isso muito bem amarrado na cabeça. Tranquilo? Também é um símbolo da maçonaria. A maçonaria que está presente na história da Paraíba desde o seu início até atualmente, ok? Não pense em maçonaria de forma preconceituosa. Cuidado. Não, eu não sou maçom não, mas estudei com alguns maçons e é muito interessante, que são pessoas que estudam muito, tá? E eles estão presentes, inclusive nos governos da Paraíba. Tranquilo? Massa. Então, só para concluir, você está vendo aí que tem as 3 maiores atividades econômicas da Paraíba colonial. No século XVI, começa a atividade canavieira, tranquilo? No século XVII, começa a atividade da criação de gado, a pecuária, e no século XVIII, vai ter a cotonicultura. O que é cotonicultura, hein? Cotonicultura. Lembra não? Cotton é algodão, é o cultivo do algodão. Massa. Tranquilo? Ficou melhor assim? O pessoal está conseguindo ver aí o que eu estou escrevendo, né? Vamos passar ao próximo slide agora. Nesse próximo slide, você está vendo aí, então, os antecedentes de conquista da Paraíba. Por quê, hein? Porque você tem que ter uma noção, velho, do contexto internacional. Porque tem lá no programa de vocês, no programa do edital, para essa prova da PM, assim, ó, europeus na Paraíba. Então você tem que saber que povos eram esses que estavam interessados na conquista desse território. A conquista do território paraibano está intimamente ligada à extensão da atividade canavieira de Pernambuco. Então você está vendo aí, a Europa vivia o sistema mercantilista. Tem exercícios mais para frente, que eu vou trabalhar com vocês, sobre a economia da Paraíba, que está relacionado também com a geografia, que fala exatamente esse termo. A Paraíba nasceu na égide mercantilista, ou seja, um sistema econômico mercantilista. Tranquilo? Outra palavra que vai estar relacionada também ao mercantilismo é a palavra que eu espero que vocês tenham entendido, ou já tenham estudado isso, chamada de plantation. Plantation. Toda vez que falar plantation, você tem que lembrar no tripé da produção econômica. 3 elementos da produção econômica. Quais são esses elementos? Eu tô sem tio aqui, viu? Mão de obra, escrava. Que mais? Monocultura latifundiária.
E toda a riqueza vai estar voltada para onde? Para mercado externo. Muito bem. Que é o quê? A metrópole. Falou plantation, você tem que lembrar disso. Mão de obra escrava, monocultura latifundiária e toda a riqueza voltada para o mercado externo. Então a produção latifundiária vai ser do quê? De um produto só. Qual é o produto? Cana-de-açúcar no início. O que é latifúndio? Numa grande extensão. E qual vai ser a mão de obra usada? Hein? Mão de obra escrava. Mas é mão de obra escrava indígena ou mão de obra escrava negra? Vai ter as duas, viu? Vai ter escravo indígena e vai ter escravo negro. O escravo indígena vai ser aqueles que foram conquistados, os potiguaras, que ainda vou falar para vocês, e vão ter também os negros, ok? Vão ter os escravos escravo potiguara e escravo negro. Joia? A Europa mercantilista vivia, então, olha para o slide, o capitalismo comercial. O capitalismo comercial que é a troca, o livre cambismo, a livre concorrência, beleza? Vai ter também uma balança de comércio favorável. O que é a balança de comércio favorável? Um país ele prefere vender mais do que comprar. Porque se você vende, está entrando dinheiro. Se você compra, está saindo dinheiro. Então o termo histórico correto e geográfico também é exportar mais do que importar. Ok? Tá dando para me ouvir ou tá tendo interferência? Porque a vizinha aqui parece que tá dando uma festa aqui, tá uma rave danada aqui. Tá Não dá não para ouvir não, né? Bom, protecionismo alfandegário é o seguinte, é você conseguir vender o produto mais barato para os habitantes do seu país do que para quem é de fora. Ou seja, você coloca uma alfândega, o sistema alfandegário, você coloca tarifas alfandegárias para quem é de fora comprar mais caro do que quem é de dentro do próprio país. Tranquilo? O professor Demetrio, eu encontrei com ele ontem, de tarde, ele estava com tênis da Nike, que era R$900, meu amigo. R$900. Eu falei, Demetrio, teu salário no meio do carro, é maior que o meu. Porque, velho, a gente compra aqui num shopping popular, que tem aqui no centro da cidade de João Pessoa, chamado Shopping Terceirão, que é de terceira qualidade, o mesmo tênis falsier, por 30 contas, são os que eu uso, né? Professor de História ganha menos professor de Direito. Aí eu falei, pô, Demetrio, tu tá pagando R$900 aí, só R$400 é tarifa alfandegária. Ele é mesmo, né, cara? Na próxima vez eu vou me consultar melhor com você. Por quê? O país chamado Brasil, geografia também e atualidades, hein? É o país dos impostos. Então, desde essa época aí, desde essa época mercantilista até hoje, foram criados impostos, tarifas alfandegárias, para que quem comprar de fora vai... Isso, muito bem. Quem compra de um outro país paga mais caro que a tarifa alfandegária. Então, o professor Demetrio importou o tênis dos Estados Unidos, pagou R$400 do que quem comprasse nos Estados Unidos compraria por R$500 na nossa moeda. Entenderam? Eu prefiro comprar aqui no Terceirão, que é um shopping que a gente compra por R$30. Vamos seguir adiante. Vamos adiante. O metalismo é a forma de exploração da terra. O metalismo é o tipo do mercantilista. O mercantilismo que busca metais preciosos. O metalismo também pode ser chamado de bulionismo. Bullion, que significa brilhar. É esfregar até dar o brilho. Aqui no Brasil, aqui no Nordeste, bulinar é outra coisa. Colonialismo. Colonialismo é o sistema de exploração de um território que acabou de ser conquistado. São as colônias. O Brasil é a colônia de Portugal. Depois o Brasil vai passar para a administração espanhola. Que período é esse que o Brasil passa para a administração espanhola? Sabe não? Isso, União Ibérica. A União Ibérica, vocês têm que lembrar, hein? Foi de 1580 até 1640. O que é isso? É o Brasil, que era de administração portuguesa, colônia portuguesa, passou a ter administração espanhola. Então, lá em Portugal, os portugueses passaram a ser subordinados aos espanhóis, porque o rei da Espanha passou também a governar Portugal. Na próxima aula eu vou explicar por que isso aconteceu. E aí o Brasil vai passar para a administração espanhola, tranquilo? E é nesse período, olha ali a data que eu escrevi para você aí no chat, 1580 a 1640. É nesse período que a Paraíba foi conquistada. Lembra do brasão? Não é 1585 que fala no brasão? Então,
no ano de 1585, foram os portugueses com os espanhóis que conquistaram essa terra. Show de bola, né? E o incentivo à navegação é óbvio, né? Porque eles precisavam chegar aqui, os europeus precisavam chegar aqui de alguma forma, não era voando nem nadando, vieram com as navegações. E os primeiros navegadores do mundo moderno, que esse período, século XV e XVI, é chamado Idade Moderna na Europa. O modernismo no Brasil começa em 1900, 1905 mais ou menos, que é o pré-modernismo de 1915, aí a Semana de Arte Moderna no Brasil, 1922, então o modernismo no Brasil é 1922, cara, 1922. Na Europa é século XV e XVI, 1401 até o ano de 1700. No Brasil, o modernismo é 1922. Oxe, o que isso tem a ver, professor? Porque o modernismo no Brasil, quem incentivou o modernismo no Brasil foi o único presidente do Brasil paraibano. Quem é? Responda aí no chat. O único presidente do Brasil paraibano. Não, jovem, é água, viu? Não é refrigerante não. Qual o único presidente do Brasil paraibano? Se não responder, eu não vou continuar a aula não. Quase João Pessoa. É o tio do João Pessoa. Isso, Epitácio Pessoa, tá? O Epitácio Pessoa foi presidente do Brasil. E João Pessoa ele foi presidente da Paraíba. Até 1930, o nome governador era chamado presidente da Paraíba. Tranquilo? Vamos continuar a aula, então. No próximo slide, eu vou falar aí das grandes navegações, né? Quais são os grandes navegadores do mundo moderno? O primeiro grande navegador foi Portugal. Portugal nasceu, né, com esse destino, até porque aproximadamente 50% do território português ele é banhado pelo mar, pelo Oceano Atlântico. Então, é um país pesqueiro, é um país que precisa das águas. Então, Portugal desenvolveu uma escola de navegação chamada Escola de Sagres. A Escola de Sagres, beleza? Vocês conhecem o lema da Escola de Sagres? Conhecem, não? O lema da Escola de Sagres? É esse aí, ó, que eu digitei, ó. Navegar é preciso, viver não é preciso. Conhecem? Tem um acento aí, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. O que significa isso? Não significa que eles eram românticos, eles preferiam navegar do que viver. Oh, minha vida não é nada sem a navegação. Não tem nada a ver, não é nada romântico não. Esses caras eram cientistas, beleza? E o cientista ele precisa de comprovação dos fatos, ele precisa de instrumentos. E para navegar se tem um dos melhores instrumentos, que é a bússola, o astrolábio, o quadrante e o sextante, além de desenvolverem muito a cartografia, meu amigo, o estudo dos mapas. Então, para se navegar, tem a precisão da bússola, astrolábio, quadrante, sextante, da cartografia, mas para viver não tem nenhum instrumento que te garanta para onde você vai. Instrumento não. Beleza? Então, essa frase significa isso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Com isso, os portugueses navegaram, conquistaram a costa da África e conseguiram chegar no Brasil. Logo depois dos portugueses, que junto com os espanhóis também desenvolveram a navegação, os portugueses e os espanhóis no século XIV, século XV, vem a França, que também desenvolve a navegação no século XV. Olha aí, ó. França no século XVI, a Espanha no século XV, que, como o exemplo que eu já falei hoje, né, Cristóvão Colombo consegue chegar na América. Cristóvão Colombo, tudo bem, ele é italiano, mas ele navegou para os espanhóis. Ele é italiano, genovês, mas navegou para a rainha da Espanha e conseguiu descobrir a América. Então foi a Espanha que desenvolveu a segunda navegação no século XV. No século XVI vem a França, que desenvolve um barco muito massa chamado de corsários. Os corsários são barcos velozes, barcos pequenos. O português desenvolveu a caravela e o francês desenvolveu os corsários. E no século XVII, os holandeses criaram a maior companhia de navegação que já tinha sido feita, a WIC. Você sabe o que é WIC? Hein? A Companhia das Índias Ocidentais, tranquilo? Companhia das Índias Ocidentais, criada pelos holandeses, que por isso os holandeses vieram aqui para o Brasil, vieram para a Paraíba
e tem um episódio dos holandeses na Paraíba. Os holandeses conquistaram o litoral de quase todo o Nordeste. Eles pegaram do norte da Bahia até a entrada do Pará. Eles tinham até a pretensão de saber se era possível plantar cana na Amazônia. Os holandeses. O Nordeste holandês vai se chamar Zuckerland. Zucker é açúcar e land é terra, terra do açúcar. Beleza? Bom, o Sebastião mandou aqui uma pergunta. Professor, como foi que logo em 1501 os franceses já chegaram na Paraíba? Diferença de um ano da descoberta do Brasil. Pelo seguinte, olha só. Todo mundo aqui já ouviu falar do chamado Tratado de Tordesilhas, não foi? O Tratado de Tordesilhas. Todo mundo já ouviu falar do Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas é o nome de uma cidade que tem na Espanha, que foi feito um acordo entre Portugal e Espanha. O tratado entre Portugal e Espanha definia as terras. Olha aqui para o slide que eu estou colocando aqui agora. Presta atenção que eu vou fazer um risco aqui, tá? Ó, foi traçado assim, ó. Foi traçado um risco aqui, ó. No Brasil. Tudo que tiver... É reto, tá? O risco é reto. Eu que não fiz reto. Tudo que tiver aqui desse lado vai ser da Espanha. Tudo que tiver desse lado aqui vai ser da Espanha. Tudo que tiver desse lado aqui vai ser de Portugal. O lado direito, o lado oriental vai ser de Portugal. O lado esquerdo vai ser da Espanha. Então, esse Tratado de Tordesilhas definiu um mundo a ser descoberto para Portugal e Espanha. E a França ficou de fora. Por que a França ficou de fora? Porque esses acordos eles eram feitos com o intermédio da Igreja Católica. Eles eram feitos com a intermediação do Papa. E o Papa era espanhol. O Alexandre IV, se eu não me engano, é quarta ou sexta, acho que é Alexandre IV. E os franceses, os franceses não eram católicos. Os franceses, eles eram protestantes. Eles eram calvinistas. Huguenotes, calvinistas. E huguenote é um tipo de calvinista. Calvinista é um tipo de protestante. Então, se eles são protestantes, não são católicos, significa que eles não podem participar da partilha do mundo descoberto pelos portugueses e espanhóis. A América é descoberta pelos espanhóis e o Brasil descoberto pelos portugueses. Os franceses ficaram de fora. Tanto que o rei Dom Francisco, que era o rei da França, disse o seguinte: mas como é que vocês dividem o mundo só para vocês católicos? Aí disseram que o Papa afirmou para os franceses que isso está no atestado de Adão. Adão deixou um atestado, né? Foi. Aí os franceses falaram, então mostra aí o atestado de Adão, que eu quero ver. Inclusive, isso tem no seu material, viu? Está lá, digitado, bonitinho no seu material. Espero que vocês tenham lido isso. Ok? Valeu, Sebastião. Entendeu aí a parada? Massa. Então, continuando aí. Tranquilão? Vou seguir, hein? Só voltando ao slide anterior, que eu esqueci de falar uma coisa, é que você está vendo aí esse mapa, e eu quero frisar uma coisa importante, que é essa caravelazinha vermelha, ok? Caravelazinha vermelha. Desconsidera essa cruz que está na vela da caravela, que ela não é importante não, mas a caravela vermelha, é a cruz de Malta dos vascaínos, a caravela vermelha, ela está localizada exatamente num território que é chamado de Luanda. Aqui é o território de Luanda, na África. Isso. Que é dentro de um país chamado Angola, a capital da Angola. Preste atenção que aqui é o maior fornecimento de negros escravos para o Brasil, tá? Os negros escravos que vinham para o Brasil, ou eles vinham do território da África saariana, ou eles vinham do território da África subsaariana. Aqui na África, no norte da África, deixa eu mudar aqui para vocês verem, no norte da África existe o chamado Saara, beleza? Isso aqui, ó, é o Saara, que eu não sei por que
As pessoas falam deserto do Saara, né? Tá errado, gente. Saara em árabe já quer dizer deserto. Vai para deserto do deserto, né? Tudo bem, mas as pessoas usam isso, não tem problema não. Os negros que vinham para o Brasil, ou eles vinham daqui, ou eles vinham daqui, tranquilo? Quando começou a vir negro daqui, ó, esses negros vinham para cá, para Paraíba e para Pernambuco. Os negros daqui de Angola é a maior força, o maior fornecimento de mão de obra para Paraíba e Pernambuco. Os negros angolanos. Que não são negros com a pele totalmente negra, não. São mais pardacentos, mais amarronzados. Olha para mim, eu sou moreno, né? Porque hoje não dá para você usar muito a expressão negro, branco, porque isso é uma questão étnica que está em discussão. Tanto que se o censo bate na sua casa e pergunta qual é a sua etnia, aí você pode falar, eu sou branco. Ou o cara pode falar, eu sou negão. E o cara vai ter que botar lá no censo da pesquisa negra. Não foi o problema que deu, parece que foi no Rio Grande do Sul, São Paulo, que irmãos gêmeos, na hora que foi fazer o Enem, eles eram branquinhos, tá? Quando foi fazer o Enem, um botou que era negro. Mala, né, para entrar nas cotas, e o outro botou que era branco. O que escreveu que botou negro passou na prova, porque a prova, para ele estava dentro das cotas de negro. E o outro, que era gêmeo univitelino, do mesmo óvulo, não passou com uma pontuação maior. Então, isso está causando uma problemática gigantesca, inclusive, esse assunto que eu estou falando está relacionado com o direito, viu? Podem consultar também o nosso professor Demétrio sobre isso. E naquela época, daí do slide, da aula de História da Paraíba, não tinha esse negócio não. Tá na África, é negro. Mesmo se fosse mais marronzinho, mesmo se fosse mais caramelado, assim, eu estou usando expressões de cores para vocês terem uma noção da tonalidade da pele, ok? Então esses negros, eles não eram como os negros que foram para a Bahia, que são negros de pele bem escura. Tranquilo? Vamos continuar. Inclusive, a quantidade de negros que veio para Paraíba foi bem menor que a quantidade de negros que foi para Bahia e para o Rio de Janeiro. Ok? Bom, deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz. Beleza. Tranquilo. Na hora que você for estudar os holandeses, vai ter um grande herói paraibano. Um herói da expulsão dos holandeses. O herói da expulsão dos holandeses. Alguém sabe o nome dele? Eu sei que isso é a próxima. Tenha calma. Mas eu já preciso começar a introduzir assuntos. André Vidal de Negreiros. André Vidal de Negreiros. É o grande herói nacional, herói paraibano, é o herói da expulsão dos holandeses do Brasil. O que ele tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Porque depois que expulsou os holandeses, ele se tornou o governador da Paraíba. Na época não chamava governador, no período colonial chamava capitão-mor. Aí daqui ele saiu e foi ajudar o Rio Grande do Norte a expulsar os holandeses. Se tornou capitão-mor do Rio Grande do Norte. Depois foi para o Maranhão, se tornou capitão-mor no Maranhão. Foi para o Grão-Pará, o estado do Pará hoje, né? A província do Grão-Pará naquela época. André Vidal Negreiros se tornou capitão-mor de lá. E ele vai para Angola e expulsa os holandeses da Angola e se torna capitão-mor da Angola. O cara é o bicho. E ele, isso no dia 19 de abril de 1649, na batalha chamada Segunda Batalha dos Guararapes, ele conseguiu reunir o exército brasileiro. É chamado exército porque vai ter as primeiras táticas de combate. E se chama brasileiro porque ele conseguiu unir 3 etnias, os brancos, os negros e os índios. Tranquilo? Ele contou aí com a participação de um líder índio, que é o Felipe Poti, ou Felipe Camarão, porque a palavra Poti quer dizer camarão, e o negro Henrique Dias. Formaram um exército e conseguiram expulsar os holandeses. Tranquilo? Isso a gente vai ver mais na frente, inclusive. Essa é uma guerra que faz parte, inclusive, do contexto de sociologia, tá? Que tem movimentos sociais, lutas sociais, que é a primeira luta de sentimento de brasilidade. Por isso que essa guerra pode ser chamada insurreição pernambucana ou guerra brasílica de libertação nacional. A gente vai ver mais na frente, ok? Tem slide para você sobre isso, não se estresse. Até agora, alguma pergunta? Não? Sebastião perguntou, falou assim, ganhamos o livro? Não entendi, Sebastião. Explica aí, por favor, o que você disse aí. Vocês ganharam o livro, foi? Coisa boa. É o livro do José Otávio?
Não? Vamos seguir aqui. Bom. Falou, tu adivinha o nome dele, mas eu não falei valendo o livro. Eu não falei, se eu tivesse falando valendo o livro, aí você, tem que ser rápido aí, né? É porque vocês estão com um delay, né? Delay é o atraso, né? O atraso do que eu estou falando, às vezes chega um pouquinho mais lento aí, aumente a velocidade da sua internet. Tranquilo? Bom, o próximo slide está falando sobre a pré-história da Paraíba. A pré-história da Paraíba fala dos sítios arqueológicos, é muito importante os sítios arqueológicos. Arqueo quer dizer guardado, né? O estudo das coisas guardadas. Nós temos cerca de 300, aproximadamente, tá? Mais ou menos, uns 300 sítios arqueológicos reconhecidos pelo IFAEP. O que é o IFAEP? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Agora, tem um grupo muito interessante, uma ONG, né? O que é uma ONG? Uma ONG é uma organização não governamental, chamada de PROCA, que é organizada, né? E os estudantes são da UFCG, são professores da UFCG que fizeram uma organização fora da universidade, uma organização não governamental, e que eles estudam os sítios arqueológicos também. E eles disseram que existe aproximadamente 1.000 sítios arqueológicos a serem estudados. Então preste atenção, que vai ter um exercício no seu material, a alternativa é considerada correta, o PROCA, que é um grupo de estudos da UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, tá, aqui na Paraíba, que estuda profundamente esses sítios arqueológicos, e eles estão aprofundando essas pesquisas e provavelmente vai ser aceito pelo IFAEP e depois pelo IFAM, né, pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Ok? Então existem os 4 mais famosos, que são esses que estão aí no seu slide, que é a Itacoatiara de Ingá, Itacoatiara, Ita é pedra, Coatiara é que canta, a pedra que canta. Por quê, né? Porque existem as pedras sonantes, pedras que você pega uma outra pedra, bate nessa pedra sonante e ela faz a badalada de um sino, como se fosse uma bigorna, tá? Pedra sonante. É no município de Ingá, do Bacamarte, já vou dizer para vocês. Tem o Vale dos Dinossauros, que é em Souza, tem o Lajedo do Pai Mateus, que é em Cabaceiras, e tem a Pedra da Boca, que é em Araruna, ok? Vamos aqui ao primeiro, que é a Pedra de Ingá, ou Pedra de Itacoatiara. Você está vendo, por esse mapa aí, que o município de Ingá, ele tem uma distância de 111 quilômetros da capital paraibana até a Pedra. Quem quiser visitar, né, tem várias organizações, inclusive eu faço, né, turismo ecológico com alguns alunos, faço as excursões pedagógicas e levo o pessoal para poder passar umas 3 horas lá na Pedra, explicando, que é muito bonito. É uma aula de pré-história que você fica deliciado, inclusive com a beleza natural, o som das águas passando, batendo nas pedras, você se senta na pedra, você sente a natureza ao seu redor, e hoje está mais bem protegido, né? Porque algumas vezes que eu cheguei lá, meu amigo, tinha até, parece que foi em 2005, não lembro. Em 95 foi a primeira vez que eu fui ajudando uma professora, conduzindo crianças do ensino fundamental, e um casalzinho estava escrevendo com um corretivo, desenhando um coração e botando a inicial dele com a inicial dela dentro do coração na pedra. Hein? Isso é um absurdo, meu amigo. Em 2005 ou 2006, não lembro, que tinha uma pintura de um candidato colocou o nome dele, o nome do partido na pedra. Isso é um absurdo, é uma vergonha. Mas ele limpou no dia seguinte. Você vê que existe uma falta de respeito, né? E é interessante esses desenhos que tem nessa pedra, porque até hoje não foi decifrado. Não foi nem decifrado se é escrita ou não. Porque se isso aí for escrita, pode ser uma revolução na história, cara. Quando você estudou história, foi dito que pré-história
Na história do mundo, não na história do Brasil, da América, que eu já expliquei isso hoje, mas na história do mundo se fala que é pré-história antes da escrita. E passa a ser chamada história a partir da escrita, não é? Beleza. Mas quais foram os primeiros povos a desenvolverem a escrita? Foram os povos da antiguidade, egípcios, mesopotâmicos, né? Depois os fenícios, os hebreus também, bem antigos. Mas muito antes deles, já tinha esses desenhos nessa pedra aí. Foi feito o teste químico para tempo de meia-vida, ou seja, saber a periodicidade que essas pedras elas foram escritas, ou desenhadas, né, se é que são escritas. Isso é de aproximadamente de 15 a 20 mil anos atrás, rapaz. A primeira escrita no mundo mesopotâmico ou egípcio é de 4 mil anos atrás. A diferença é de 15 mil para 4 mil anos atrás. Então significa que se isso aí foi escrita, a primeira escrita do mundo está na Pedra do Ingá da Paraíba. Hein? É uma revolução, cara. Estão entendendo? E não tem apoio, desculpa aí eu tenho que falar esse negócio, mas não tem apoio do governo local, nem do governo do estado da Paraíba, e nem do governo brasileiro de estímulo a estudo para essa pedra. As pessoas que vão estudar lá, vão estudar de forma particular, não existe patrocínio, não existe apoio, não existe bolsa de estudo para estudar essa pedra, não. Às vezes eu vou lá, tem gente que vem da Nova Zelândia, tem gente que vem da Suécia, tem gente que vem do Canadá, para poder estudar essa pedra aí. Estão entendendo, né? Eu estou desabafando com vocês aqui um pouquinho. Mas olhando para ela, você está vendo que existe aí, ó, um painel frontal, um painel superior, tem desenhos aqui em cima, e um painel inferior. Existem desenhos aqui, ó. Existem muitos desenhos, principalmente de formas estelares, tem estrelas aqui. Aqui tem vários tipos de desenhos, não dá para a gente se alongar muito, mas eu vou dar um zoom, vou ampliar para você nessa parte aqui, ó, para você ter uma noção de que desenhos são esses. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo agora? Aí as pessoas falam, né? Ah, professor, isso aqui é um abacaxi. Ah, professor, isso aqui é uma ave. Ah, professor, isso aqui é um passarinho. Ah, professor, isso aqui, aí você também pensa no que você quiser, depende do que você consegue ver, mas nada é comprovado cientificamente. Nada foi comprovado. Entenderam? E é interessante se você chega lá de noite, na luz da lua cheia, no Jacaré, tem gente que diz que tem aqui, mais aqui para o lado direito, uma forma que pode ser um jacaré, ou pode ser uma lagartixa gigante, né? Mas nada foi ainda comprovado. Quando você chegar à luz da lua cheia, dependendo da iluminação que você olha, parece que esse relevo ele não está para dentro da rocha, parece que ele está para fora da rocha, entendeu? Em vez de estar para baixo do relevo, parece que ele está em alto relevo. Enfim, é um sítio arqueológico, um dos mais estudados do mundo por pessoas de fora da Paraíba, né? Pois é, vamos continuar. Depois da Pedra do Ingá, você tem o território de Cabaceiras, está vendo aí, ó? Cabaceiras está esquentando, Ingá está aqui e Cabaceiras está quase a mesma distância depois disso. 1 hora depois de Ingá, você chega em Cabaceiras num ônibusinho legal ou num carro a 90, 100 quilômetros, tranquilo? Cabaceiras é onde tem a festa do Bode Rei e também é chamada de a Hollywood do Sertão. Por que a Hollywood do Sertão? Porque tem vários filmes que o cenário foi a cidade de Cabaceiras, inclusive grandes partes, né, grandes trechos do filme O Alto da Compadecida. Beleza? Bom, nesse ambiente existem pedras vulcânicas que realmente trazem uma atmosfera de uma paisagem cinematográfica. Parece que dá para fazer até filme de ficção científica ali, se quiser. Se Spielberg souber desse cenário, ele vai vir para cá colocando aí alguns seres extraterrestres, né? Bom, interessante, porque essas pedras não são pequenas, são gigantescas, tá? Algumas dessas pedras aí podem passar até de 4, 5 metros de altura. Deixa eu dar uma aumentada nessa imagem para você ver de algumas dessas pedras. No canto superior esquerdo tem a chamada Pedra do Capacete. Deixa eu voltar lá. No canto superior... passou demais, foi mal. No canto superior esquerdo tem a Pedra do Capacete. No canto inferior direito tem uma gruta.
Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, que é uma gruta. Só um minuto. Aqui, ó. Isso aqui é uma gruta. Aqui tem... O slide está passando direto. Só um minuto. É porque o meu mousepad aqui ele está muito sensível. Pronto. Acho que agora vai. Aqui, ó, tem uma gruta. Tá voltando, né? Que é a gruta do Pai Mateus. Quem foi o Pai Mateus? O Pai Mateus, ele foi um curandeiro, né? Um beato que viveu no final do século XVIII nesse território. Um beato que viveu no final do século XVIII nesse território, tá? Esse beato, ele era um curandeiro, ele pegava ervas medicinais. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que está passando direto dos slides, eu não estou apertando nada. Eu fico com as minhas mãos bem paradinhas e fica passando os slides, tá vendo? Eu não sei o que está rolando aí. Eu acho que está passando naquele esquema de 5 segundos, não é isso? Que eu tenho que voltar. Só um minutinho que eu vou descobrir aqui, galera. Pronto. Agora vai. Agora vai. Não vai passar não. Não passe, viu? Pronto. Aqui, ó, é a gruta do Pai Mateus. O Pai Mateus era um beato que viveu no final do século XVIII. E ele era um curandeiro. Beato é aquele que era da Igreja Católica, tem o cristianismo dentro de si, da forma dele, interpreta a forma dele, e cria alguns livros, cria alguns seguidores. Um outro beato que você conhece muito da história do Brasil é lá da Bahia, né? Da Bahia, Antônio Conselheiro, da Guerra de Canudos. Beleza? Show de bola. Aí, esse Lajedo do Pai Mateus hoje é muito visitado também para turismo. Ele é muito visitado aí por pessoas que querem fazer estudos de botânica, e até o Djair Fialho, que é o maior representante, arqueólogo desse território, proprietário de algumas terras lá também, protetor desse sítio arqueológico, ele foi convidado pelo SBT para fazer um documentário, e vocês podem assistir esse documentário. É só você colocar Cabaceiras Jair Fialho no YouTube. Você bota Cabaceiras Jair Fialho, que você vai ver esse documentário. Eu disse a Fábio Queiroga, aí, o moderador, coordenador desse curso, que eu ia tentar pegar alguns desses vídeos e colocar aí. Eu não consegui. Mas é super fácil, é sério. É só você digitar isso aí, pode até criar uma janela paralela aí na sua internet, bota lá no YouTube, Cabaceiras de Jair Fialho, ou Lajedo do Pai Mateus, Jair Fialho, que vai ter alguns documentários sobre ele. Depois você assiste, se concentra na minha aula agora. Tranquilo? E mostra lá esse ambiente da natureza, e várias dessas pedras têm pinturas rupestres também. Então é a passagem do índio. Entendeu? Os índios da Paraíba estão no seu edital, tanto em Ingá como aqui em Cabaceiras. As inscrições de Ingá, 90% dos historiadores dizem que foram feitas pelos índios que ali habitavam, que são os índios cariris, ok? Aqui também, em Cabaceiras, também é terra dos cariris. Então, se tem inscrições rupestres ali, era também dos cariris, ok? Passando o slide, você vai chegar num local quente, que é Sousa, ok? Agora sim, conheço várias pessoas de Sousa, pessoas muito carismáticas, né? Pessoas que são muito estudiosas. Tem lá o IFPB de Sousa, tem a UFPB em Sousa também, a Universidade Federal, e o Instituto Tecnológico em Sousa. Fantástico, pessoas assim, cientistas mesmo, que estão desenvolvendo o território. Agora, não existe o apoio do governo de Sousa para preservar, de fato, preservar como deve ser preservado o sítio arqueológico de Sousa, que tem as marcas da passagem dos dinossauros no território paraibano. Então você está vendo a foto de cima aí, que são pegados dos dinossauros, e a foto de baixo, que é a entrada do Vale dos Dinossauros. Já caiu em prova, em concurso, perguntando qual o nome do sítio arqueológico de Sousa. E a única opção que tinha era Parque dos Dinossauros. Está errado, mas a banca considerou correto. A gente tentou anular a questão e não conseguimos.
A banca considerou correto. Também as outras opções eram bem absurdas, tá? É porque Parque dos Dinossauros é o nome do filme do Steven Spielberg. Não tem nada a ver. Aqui é Vale dos Dinossauros, ok? Então, se acontece uma dessa, mesmo que o elaborador tenha errado, colocado Parque dos Dinossauros ao invés de Vale dos Dinossauros, você tem que marcar Vale dos Dinossauros. Show, né? Vamos lá. Aí tem o próprio Richard, do SBT, fazendo a medição do diâmetro das pegadas dos dinossauros, e ali à esquerda o rio seco, né? Com as pegadas também cristalizadas desses dinossauros. Não tem que saber nome de dinossauro para a prova, não tem que saber nome do período cambriano, não tem que saber nada disso. Tem que saber que Souza tem o Vale dos Dinossauros. E eu estou falando assim mais devagar, porque isso para um paraibano já ouviu falar disso, mas tem gente aqui de Pernambuco, ok? Tem gente aí, eu estou vendo aqui pelo chat, aqui, que tem gente aqui que é europeu, estou brincando. Vai fazer prova aqui da Paraíba. Vamos seguir. E a outra, o quarto sítio arqueológico mais famoso, é o sítio arqueológico de Araruna, que é no limite com o Rio Grande do Norte. Em Araruna tem a famosa Pedra da Boca. Lá em cima tem a pedra que tem a forma da boca, que essa parte é virada para Paraíba e a parte de trás é virada para o Rio Grande do Norte. E essa pedra ela foi discutida, né, pelos governadores da Paraíba e do Rio Grande do Norte para ver com quem vai ficar. E ficou para Paraíba, no governo, e o governador dos mandatos anteriores, que foi o José Maranhão aqui. Então tem aí também escalada, né, o pessoal faz alpinismo nessa pedra, faz muito rapel nessa pedra também, é muito bonito, tá? E tem pedras que dão formas, como a Pedra da Caveira, que é o maior exemplo aí, está no canto direito inferior, a Pedra da Caveira. Tranquilo, pessoal? O colega Sebastião está dizendo que mora próximo a Souza. Qual é a tua cidade, Sebastião? Você falou da outra aula, eu esqueci. Vamos seguir. Próximo slide. Tem os povos... é Paulista. Ô, Sebastião, você sabe por que se chama Paulista, a sua cidade? Sabe? Alguém sabe? Alguém que está aí no chat sabe? Aí os colegas, você está dando muita atenção a Sebastião. O Sebastião está participando, gente. O pessoal tem que participar, porque a partir daí a gente vai desenvolvendo melhor a aula. Tranquilo? Participe. Sabe não? É porque a sua cidade, ela foi conquistada por um paulista. Um grande paulista que veio para cá, logo depois que ele arrancou a cabeça de Zumbi, no quilombo dos Palmares, lá na Lagoas. O nome dele é, você sabe? O paulista, que conquistou a cidade paulista, conquistou a terra dos índios ariús e fundou como Vila de Paulista, que depois passou a ser chamada de Cidade Paulista. O nome dele é Domingos Jorge Velho. Um bandeirante, Domingos Jorge Velho. Viu? Ele fundou a Cidade Paulista. Na verdade, botaram o nome de Paulista em homenagem a ele. Ele conquistou a terra, mas ele não ficou morando na terra, porque ele era contratado. Ele foi um sertanista de contrato. Tranquilo? Massa, né? Eu estou mudando um pouquinho a câmera, não se estranhe não, não é terremoto não. Vamos ver se eu consigo ficar aqui um pouquinho mais à vontade, porque eu cheguei de viagem agora e minha coluna está doendo muito. Tá, tranquilo aí, né? Cortou o quadro aí pela metade. Não tem problema não. Os povos indígenas da Paraíba. Veja o slide. Os índios podem ser chamados de aborígenes, os índios podem ser chamados silvícolas, gentios ou autóctones. Aborígenes, abor é árvore, genes é genética, né? Nascido das árvores. Gentios quer dizer nativos. Autóctones, auto quer dizer si mesmo, ictone quer dizer origem, origem em si mesmo, origem no próprio território. E silvícolas vem de silvos, que é o som do vento batendo nas árvores. Silvícolas significa som do vento batendo nas árvores. Então, aqueles que vivem nesse ambiente das árvores. Tranquilo, né? Como foram agrupados? Os antropólogos são os estudiosos do ser humano, antropo é ser humano, logo é estudioso do ser humano. Agrupa os índios pelo som que eles emitem, o som que eles emitem. Os índios tupi têm uma língua que, quando você escuta, você consegue escrever na sua língua o que você escuta. Por exemplo, existe a palavra tupi, que é um bairro famoso aqui em João Pessoa,
que é o bairro de Tambaú. Tambaú é uma palavra tupi. No centro da cidade, logo abaixo, um pouquinho do centro, tem uma terra ali chamada Tambiá. No limite com Pernambuco, tem uma praia chamada Pitimbu. São palavras da língua tupi. Agora, por isso que os tupis são chamados então de língua solta, porque quando o indígena tupi fala, você entende. Quando o tapuia, que é o segundo grupo que está ali embaixo do slide, fala, tu não entende nada não. Porque eles falam com a garganta. É uma linguagem gutural, com a garganta. Aí o Demetrio até brincou comigo, né? Porque ele assistiu a parte da minha primeira aula e falou, rapaz, esse negócio não dá para brincar na minha aula de direito, não, falar não, porque tem que ser uma coisa séria e porque também não tem muito exemplo, tá? Mas Demetrio é descontraído, né? Você sabe que os exemplos que ele dá é impressionante, porque parece que você está vendo a situação acontecendo ali e você não sabe como que a lei atua. Então Demetrio tem essa grande habilidade, ele brincou comigo tirando onda, mas eu vou repetir aqui. Eu fiquei com vergonha, mas eu vou repetir. Neguete murabegue, ainete rinegere, renegete murabegue, ainete rinegere, neguete murabegue. Eles cantavam e você não consegue entender nem escrever o que está sendo cantado. Não dá para entender isso. Eu ouvi isso quando eu estava no Museu do Índio, no Rio de Janeiro, na minha terra, e eu ouvi uma gravação. Eles cantam assim com a garganta. É difícil. E como é difícil, eles são chamados de tapuia. Tapuia significa, então, língua travada. Língua que não dá para você identificar, não dá para você entender direito. Tranquilo? Pronto. Os estudiosos de índio também, as pessoas que estudam etnologia indígena, dizem que a palavra tapuia era usada também pelos tupis, significando inimigo. Agora, por quê? Porque quando os tupis habitaram o litoral da Paraíba, eles também chegaram expulsando índios que estavam no litoral. Vocês sabiam que os índios cariris, que são do interior da Paraíba, quando você estuda a história da Paraíba, fala índio cariri no interior. Mas vocês sabiam que os índios cariris já tinham habitado o litoral e foram expulsos pelos tupis? Meu amigo. Então significa que o índio do interior, que é o cariri, que é o tapuia, cariri, tem rivalidade com o índio do litoral, que é o índio tupi. O índio do litoral é tupi. Beleza? Tranquilo. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta do colega. Aqui. Sebastião, fala aí novamente, professor, a língua dos tapuias. Está tirando onda, né? É o Cairo que falou. Cairo está tirando onda. Cairo. Eu vou falar um nome para você aqui em egípcio, viu? Lá, Shukran. Lá quer dizer não, tá? Em egípcio atual, que é árabe. E Shukran é obrigado pela sua participação. Então lá, não vou dizer não. Shukran, obrigado pela sua participação. Vamos continuar. Estão inventando nome. Oxe, é sério? Oxe. Um Paraíba falando oxe. Grupos indígenas. Então tem os grupos indígenas tupis e os grupos indígenas tapuias. Observa aí o seu slide, tá? Ficou um pouquinho assim, trepadinho assim, uma palavra na outra, porque quando eu mandei os slides aí para o Fábio, eu uso o computador Mac, né, da Apple. Aí algumas fontes não são reconhecidas pelo PowerPoint. Aí ele fez aí um serviço maravilhoso, ele conseguiu fazer ficar visível para vocês, mas só esse aí que saiu um pouquinho trepadinho, beleza? Mas não se preocupe não, que dá para entender. E os outros slides que eu for fazer para vocês, eu já vou colocar, vou melhorar os slides. Tranquilo? Então, dos índios, nós temos os tupis, que está à esquerda aí, que são os índios do litoral, e temos os tapuias, que esses que estão à direita do seu slide, que são os índios do interior do Nordeste. Os índios tupis, ao segundo item dos tupis, eles estão na Paraíba desde aproximadamente 1500, e os índios tapuias estão no interior da Paraíba e do Nordeste todo muito antes de 1500. É muito antes, tá? Voltando aos tupis. Os tupis, eles estão em evolução. Quando o europeu chegou e viu que ele estava em evolução, estava saindo do período da pedra lascada, que é o paleolítico, e entrando no período da pedra polida, que é o neolítico. No período da pedra polida, que é o neolítico, eles já eram seminômades. Eles estavam deixando de ser nômades e estavam se fixando na terra. Por que eles estavam se fixando na terra?
Porque eles aprenderam a plantar, eles aprenderam a fazer agricultura, tá? Então, se você planta, você vai morar perto de onde você planta, né? Você vai plantar no campo, morar longe, né? E eles eram monogâmicos também, os tupis eram monogâmicos, eles já tinham preferência afetiva por um único parceiro, ok? Tinha cerâmica, a cerâmica é muito importante, porque a cerâmica, eu acho que vocês aí já viram, ou já souberam de alguém que já teve algum corte de cerâmica, né? Quando a gente fala cerâmica hoje, a maioria das pessoas pensa em piso de cerâmica, mas pode ser o filtro da tua casa de cerâmica, e os índios já sabiam fazer filtro de cerâmica, pode ser uma louça de cerâmica, o corte é absurdo. E os índios, tupis, principalmente os potiguaras e os tabajaras, eles sabiam fazer flechas com pontas de cerâmica. Tranquilo? Massa, né? Já tinham rituais fúnebres, que é o enterro e a cremação, a queima do corpo. Os índios já eram canibais. E por que canibais? O canibalismo significa comer carne humana. Já falei no começo da aula. Canibal é aquele índio que come o poder do outro. Ao comer a carne humana, ao comer o inimigo, ele está absorvendo o poder desse inimigo. Então, por isso que os inimigos fracos, medrosos, chorosos, eles não eram comidos tão rapidamente. Alguns eram até libertos do cativeiro, porque era considerado uma maldição. Ok? E o toré é uma dança importantíssima, é uma dança indígena importantíssima, que os índios faziam sempre nos cantos de um compasso quaternário, compasso 4x4, que a batida do compasso 4x4 é mais ou menos assim, ó. Tá dando para ouvir? Tá dando, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então eles cantavam tipo uma coisa assim, ó. Kiantu pan manitu matreya kiantu pan pacha mama kiantu pan manitu matreya. Entendeu? Viagem da bexiga. Você não vai botar isso no YouTube não, viu? Pelo amor de Deus, pagar o mico lá. Eles cantavam para a natureza, o deus Tupã, Manitu, Pachamama, Matreya, eram índios que cantavam para os deuses da floresta, das tempestades. E aí até hoje, por isso que eu sei um pouquinho dessa música, até hoje se canta no município da Baía da Traição. Tem uma festa hoje que no carnaval não, no carnaval tem índio lá que toca forró mesmo, forró eletrônico plastificado. Mas no dia do índio, que é o dia 19 de abril, que também é o dia do Exército Brasileiro, lembra aí que eu mostrei para vocês, dia 19 de abril, André Vidal de Negreiros cria o Exército Brasileiro, por isso que o dia 19 de abril é o dia do Exército Brasileiro e também o dia do índio, as comemorações indígenas. No dia 19 de abril, os índios potiguaras fazem uma festa e cantam isso em roda, colocam um chocalho no tornozelo direito, se pintam e fazem aí uma grande festa. Ok? Vocês não ouviram o que eu acabei de falar aqui, não? Ninguém está falando nada no chat. Aí o cara botou assim, mas os tupis já chegaram botando moral, expulsando os cariris no litoral? Sim, porque no litoral os cariris eram muito poucos, eram pouquíssimos. Era cerca de uns... Os potiguaras, que são os tupis, né, que quando chegaram os potiguaras, vieram do Rio Grande do Norte descendo. Quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguara? Então, os potiguaras vieram descendo e atacando os cariris e expulsaram os cariris para o interior. Isso foi antes da chegada dos portugueses e espanhóis, tá? Beleza. Olha para o slide do lado direito agora, os tapuias. Deixa eu beber uma aguinha que eu estou ficando sem voz. Os tapuias. No interior do Nordeste, os tapuias estão bem antes de 1500, só ler aí, ó. Eles são mais atrasados, que eles estão no Paleolítico, eles não estavam evoluindo para o Neolítico, não tinham agricultura lá, eles eram apenas caçadores e coletores. De vez em quando estavam assim passeando e encontravam um rio, aí pescavam, mas eles eram essencialmente caçadores e coletores, extremamente violentos. Os cariris, inclusive, uma das traduções dos cariris são guerreiros violentos, velozes guerreiros. E eles praticavam
né, dos tapuias. Tem uma tribo tapuia muito importante, depois você olha no seu material, que eu separei isso bem direitinho. Tem uma tribo chamada Tarai-Riús. Os Tarai-Riús, eles praticavam o endocanibalismo. Endo quer dizer dentro, viu? É o canibalismo dentro da própria família. Porque eles diziam o seguinte: nada melhor do que guardar um parente meu dentro de mim mesmo quando ele morrer. Não há lugar melhor para guardar um parente meu do que dentro de mim mesmo. Eles falam, para quem enterrar, para quem queimar? Eu vou pegar ele, vou fazer aqui um banquete, né? Um espetinho e tal, e dividir. Mas, ó, cuidado. O Alain botou assim, ó, trave meu Deus. Cuidado, eles não matam para comer, não. Eles comem depois que a pessoa morreu. Morreu por doença, ou morreu por uma ferida ali que não foi curada, porque às vezes sabiam que o cara não tem volta. Vai morrer. Então, para eliminar o sofrimento, eles matavam o índio. Matavam o próprio parente. Ok? Beleza, né? Continuando. Então, seguindo ainda sobre os índios, esses índios, vamos lá, a localização deles. Então, ó, presta atenção no que eu estou falando. Olha para mim, olha aí, olha para a minha imagem. Se você tem um índio, você junta com outro índio, com outro índio, com outro índio, com outro índio, um bocado de índio, você está fazendo o quê, hein? Uma aldeia, né? Ou você junta várias famílias de índios, é uma aldeia. Essa aldeia, com outra aldeia, com outra aldeia, com outra aldeia, uma tribo. Isso? E o conjunto de tribos se chama grupo. Ou grupo, ou nação, ou tronco linguístico. Massa, né? Tô vendo aí, Cairo participando, viu? Beleza. Desculpa, pessoal. Continuando. Então, ó, tribos tupis, agora só do litoral, ó. Localizavam-se no litoral, até no máximo 20 léguas para o interior, ou seja, isso a zona da mata. Os tabajaras, eles chegaram na Paraíba depois. Atenção, pessoal, ó, os tabajaras, eles vão chegar na 4ª expedição de conquista da Paraíba, que é de dezembro de 1584 até janeiro de 1585. Essa é a data da chegada dos tabajaras. Aí, ó. De dezembro de 1584 a janeiro de 1585 é a chegada dos tabajaras. Beleza? Os tabajaras, eles são da Bahia. E eles vieram fugidos da Bahia. Observe o slide. Eles seguiram o Rio São Francisco, no interior da Bahia, seguindo o curso do São Francisco, vieram parar no interior de Pernambuco e no interior da Paraíba. Chegando no interior da Paraíba, encontraram os cariris. Aí os tabajaras, encontrando os cariris, eles não conseguiram se comunicar com os cariris, porque os cariris falam outra língua, falam a língua tapuia. Os cariris, em maior quantidade, começaram a matar os tabajaras correram no interior da Paraíba para onde? Correram para cá, para o litoral. Beleza? Colocaram o braço de peixe para correr. Colocaram o piragibe para correr, tá? Piragibe quer dizer braço de peixe. E os potiguaras habitavam, na época que chegaram os europeus, os potiguaras habitavam o litoral norte. O litoral norte. Então, se você tem como limite, por exemplo, o Rio Paraíba, é só dividir. A parte norte do Rio Paraíba é dos potiguaras, ou seja, mais fácil para lembrar, perto do Rio Grande do Norte, porque quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguara. E abaixo no mapa, abaixo, né, ao sul do Rio Paraíba, vão chegar e vão viver os tabajaras, beleza? A cidade de João Pessoa, quando foi conquistada, se chamou Nossa Senhora das Neves e passou a ser chamada de Terra dos Tabajaras. Mas antes era a legítima terra dos potiguaras. Então a terra da Paraíba era a terra dos potiguaras. A cidade de João Pessoa
passou a ser apelidada de cidade dos Tabajaras. Mas não era dos Tabajaras, não era não. Porque quem mandava era um homem branco, não era o Tabajara. Show de bola? Alguma pergunta, pessoal? Manda pergunta aí para mim, por favor. Não? Peraí, deixa eu ver se melhora aqui a iluminação para vocês, que aqui João Pessoa está começando a escurecer. Tranquilo? Melhorou, né? Para ver minha cara. Cara feia, né? O Demetrio disse que não tem resultado, mas vamos lá. Tribos tapuias. Ou seja, os tapuias são os índios do interior. Tranquilo? Os índios do interior. Os índios tapuias. Olha lá, localizavam-se principalmente no interior, espalhados por quase todo o território que hoje corresponde à Paraíba e raramente desciam ao litoral. Raramente. Só quando queriam briga com os potiguaras. Esses são os cariris. E os taraiús localizavam-se também no interior, em áreas como o Sertão Seridó Curimataú, parte da região denominada Cariris Velhos, e em áreas fronteiriças como o do Rio Grande do Norte e como o Ceará. Vou mostrar o mapa para vocês, vai ficar mais fácil você entender isso, ok? Olha aí, ó, o mapa, tá vendo? Deixa eu pegar uma ferramenta aqui de desenho, para você ter uma noçãozinha melhor. Aqui, ó. Esse território aqui, ó. Esse território é o território dos Tarairiús. Território dos Tarairiús. Essa é a parte de cima, tranquilo? E a parte de baixo, na parte de baixo aqui, principalmente essa área aqui, ó, vai ser o território dos Cariris. Beleza? Então, para você entender, no interior norte são os Tarairiús e no interior sul os Cariris. Aí olha aqui, ó, eu quero que você veja isso aqui, ó. Deixa eu botar de azul, que é a cor de água, né? A cartografia, o azul quer dizer as águas. Isso aqui, ó, é o Rio Paraíba, velho. O Paraíba tem mais ou menos uns 400 quilômetros de extensão. Tranquilo? Viu? Aí aqui é o norte, tá vendo o nome, ó? Potiguaras. E aqui ao sul é o nome, ó, Tabaiara, os Tabajaras. Então o limite é o Rio Paraíba. Ok? Bom, aí aqui tem, ó, tá vendo o nome Tupi-Guarani. Na sua prova não vai ver o nome Guarani, porque esse mapa é de antes de 1985. 1985, 400 anos da conquista do território. A conquista do território foi em 1585, então em 1985, passaram-se 400 anos, teve uma festa, a festa do 4º centenário da história da Paraíba. E aí algumas nomenclaturas mudaram, tranquilo? E passou a se chamar só índios tupis. E os índios do interior começou a chamar, em vez de tapuia, podia chamar também cariri. Por quê? Porque cariri é a maior quantidade de índios do interior. Então passou a ser chamado esse nome, tapuia, cariri, beleza? Sem estresse. Então passou a prova, tapuia e cariri pode ser considerado a mesma coisa, porque tem muito mais cariri do que tarairiús. E tem outras tribos também, tá? Ou subtribos. Aí você olha no material, o material de estudo, o texto, que tem lá separado o que é Tabajara, quais são as aldeias tabajaras, quais são as aldeias potiguaras, quais são as aldeias cariris, quais são as aldeias tarairiús, beleza? Não é para decorar, não, não decora, é só para você entender a região que eles viviam. Você tem que saber quatro nomes. Potiguara e Tabajara, que são tupi. Potiguara e Tabajara, que são tupi. Cariris e Tarairiús, que são tapuias. Mas dos tapuias, quais os mais importantes? Cariris. Tranquilo? Todos os índios da Paraíba praticavam o canibalismo. Tranquilo? Os potiguaras ficaram com a maior área da zona da mata. O Cairo acertou, com certeza.
Inclusive, Cairo, essa área aqui, ó, que eu vou marcar para vocês, ó, essa área aqui, ó, todinha é área de mangue. Uma área ótima para plantio de cana-de-açúcar. Então, os pernambucanos, eles queriam sair daqui, ó, e plantar cana aqui. Beleza? Show de bola. Vamos continuar. Tem a área da Restinga, inclusive tem a ilha chamada Ilha da Restinga, viu? Observe no mapa, estudem geografia, tem uma ilha que tem a forma de um coração. O rio Paraíba, ele deságua no mar, na foz, ali, um pouco antes da foz, tem uma ilha que a água vai abrindo a terra e faz a forma de um coração. É realmente ali a forma de um coração. A ponta do coração é para dentro do território e a curvinha interna do coração é a ponta para o mar. Beleza? A Ilha da Restinga. Inclusive, eu estou indo lá levar um grupo para estudar na Ilha da Restinga esse final de semana. Sábado e domingo, eu estou fazendo um tour de história da Paraíba. No sábado, é um estudo no centro da Paraíba e no domingo é um estudo no Rio Paraíba. A gente entra num barco, num catamarã, são 60 alunos de concurso ou de colégio, quem se interessar, não entra turista, é só para estudo. E aí eu vou fazendo um aulão, é tipo uma bisurada dentro do barco, meu amigo. É massa demais. Aí leva o que você quiser, leva o petisco que você quiser. A gente tem essas possibilidades também. Ah, não tem mais vaga. Para essa não tem mais vaga, beleza? Daqui para o concurso, todo final de semana já está lotado. Eu estou dizendo que isso existe. Isso existe para você aprender, porque história, eu falando, pode parecer um saco, mas você quando anda, quando você vê, história fica massa demais, entendeu? E esse é meu slogan. Meu slogan é: história é massa demais. Tranquilo? Aí você está vendo, passou um pouquinho, né? Vamos voltar aqui. Os antecedentes de conquista da Paraíba. O cara está dizendo ali que Cairo é do Maceió, de Alagoas. Quando você vier fazer a prova aqui, se você ficar mais tempo, você pode também aproveitar. Quem for fazer a prova aqui e chegar num dia anterior, eu posso combinar aí com o Fábio, porque eu organizo muitos aulões aqui, tá? Tem vários cursos para concursos aqui que me convidam para organizar aulões. Aí eu posso ver aí em desconto para o pessoal de fora quem chegar um dia anterior. Tranquilo? Mas aí a gente organiza isso com antecedência, não vai ter problema não, ok? É um presente que eu estou dando para vocês, pessoal aí que está se empenhando em assistir essas aulas do Educar Cursos. Vamos lá. No slide tem lá, ó, Paraíba de 1500 até 1574. Paraíba de 1500 até 1574. A França, né, ela veio para Paraíba e ela chegou aqui de intrusa, como eu falei, né, porque era proibida pelo Tratado de Tordesilhas, e chegou aqui em 1501, como o colega já participou aí dizendo. Eles chegaram aqui e trocaram produtos com os índios. Essa troca de produtos é chamada de escambo. O europeu francês oferecia produtos que para ele era sem valor, como algumas facas enferrujadas, ou o gume sem afiação, né, sem lâmina afiada, ou colares de miçangas, coisas que aparentemente têm um brilho. O índio achou aquilo fascinante. E aí deu de presente para o índio, e o índio ofereceu o quê? Comida, ofereceu dormida, ofereceu até mulheres. Alguns ofereceram as mulheres indígenas também. Tem uma bagaceira que eu não posso contar aqui. E, com o tempo, o próprio homem branco começou a exigir do índio uma troca que valia muito para o homem branco. Porque o homem branco, o francês, ele ia embora e pedia para o índio recolher madeira e colocar essas madeiras dentro dos barcos. Mas como vai colocar dentro dos barcos, os barcos foram embora. Então vamos construir um galpão grande. Esse galpão está ali no slide. São as feitorias para preservar essa madeira da chuva, para servir de estoque, né, de pau-brasil para os índios, aliás, para os franceses poderem levar. Agora, por que o pau-brasil era importante, hein? O pau-brasil era importante nessa época por causa de 4 coisas. 4 coisas. Uma é a mais óbvia, e que todo mundo que vai fazer essa prova sabe,
que quando você pega o miolo do pau-brasil e coloca de molho na água, vai começar a sair um suco avermelhado. E esse suco avermelhado dá para tingir tecidos. E estava faltando tinta vermelha na Europa, viu? A segunda grande qualidade do pau-brasil é que é uma madeira macia. Você pode fazer móveis de pau-brasil. E se é uma madeira macia também, você pode usar para fazer crucifixo. Crucifixo e colocar no índio e dizer que agora o índio tem Deus. Que você vai levar Jesus para onde você for. Entenderam? E a quarta característica é que é uma madeira que você consegue também fazer restauração interna dos barcos. Então são as 4 propriedades do pau-brasil que os franceses pegaram e depois os portugueses se aproveitaram. Repetindo então, quais são as 4 propriedades do pau-brasil? Tinta avermelhada, né, para tingir tecido, móveis, crucifixo e pau-brasil. Depois você releia, dá pausa e anota. Tranquilo? E os franceses começaram aos poucos também a ensinar o índio que ele pode usar arma de fogo. Daqui a pouco o índio estava até montando a cavalo. Tranquilo, né? Quando chega no ano de 1534, vai surgir o sistema de capitanias hereditárias no Brasil. Cuidado! O sistema de capitanias hereditárias já existia, mas vai ser implantado no Brasil em 1534. Tranquilo? A capitania, que hoje é o território da Paraíba, era chamada de Capitania de Itamaracá. Então, ficava ao norte de Pernambuco e ao sul do Rio Grande do Norte. Capitania de Itamaracá. O capitão donatário, por que se chama capitania? Porque o dono da terra é um capitão. E por que chama capitão? Porque ele deve proteger o território, ele deve usar armas para proteger o território, conquistar o território e protegê-lo, garantir que esse território dê lucros para Portugal. Porque Portugal não ajudava em nada. Portugal não mandava um tostão para os capitães donatários. Ok? O primeiro capitão donatário da capitania, que hoje é chamado território da Paraíba, a capitania de Itamaracá, é Pero Lopes de Souza, irmão do rico proprietário Martim Afonso de Souza, que ficou com a capitania de São Vicente, que hoje é São Paulo. Mas o Pero Lopes de Souza não administrou a capitania. Há rumores de que ele nem tenha vindo aqui para a capitania de Itamaracá. Tem gente que diz que se veio, ele passou, viu que tinha Índia, é melhor não ficar não. Ele achou melhor ficar nas outras 2 capitanias que ele tinha no sul do Brasil, que a gente vai ver já já no mapa. E aí o rei de Portugal passa então a capitania para João Gonçalves, que esteve no território, na entrada ali, no limite de Pernambuco e Paraíba, e viu que ali o negócio era meio confuso também, não se agradou muito, depois ele adoeceu, tal, não se interessou pelo território, disse que dava muito problema, muito trabalho. E quando os índios ameaçaram, quando teve uma guerra, quando houve um confronto, o rei de Portugal se apossou da capitania para si. Tá? Então, o capitão donatário, ele é chamado capitão donatário, porque ele é dono da terra, ele recebe um documento para isso, que é a carta de doação e a carta foral. A carta foral são as leis do território. A carta de doação é o documento que dá a ele a posse, entre aspas, que ele administra. Se o rei quiser, pode tomar de volta a capitania. E foi exatamente o que aconteceu, viu? A capitania da Paraíba, ela não foi bem administrada, ou nem foi administrada, o rei tomou para si. Por isso que o nome depois vai se chamar Real Capitania da Paraíba, ou Capitania Real da Paraíba, porque o rei tomou para si a capitania depois de um evento que já vou contar. Ok? Nesse iniciozinho do João Gonçalves, tentaram colocar aí umas pequenas vilas, tentaram plantar cana, começou a dar certo, mas teve confronto com os índios. Tá aí, ó, as capitanias hereditárias, vocês estão vendo aí as capitanias hereditárias, não estão? Deixa eu colocar para vocês aqui aonde está exatamente a capitania que vai se chamar Capitania da Paraíba. Aqui, ó. Tá vendo o nome do cara aqui, ó? Pero Lopes de Souza. Logo aqui embaixo tá Itamaracá. Aí você lá embaixo também, você vai olhar aqui, ó. Pero Lopes de Souza, ó. Na Capitania de Santo Amaro. E aqui embaixo também, ó. Pero Lopes de Souza, Capitania de Santana. Então observa que ele tem 2 capitanias aqui. Mas o que ele vai fazer aqui em cima, meu amigo? Ele preferiu ficar aqui nas capitanias do sul, porque ele vai ter o apoio
irmão dele, Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza, tá vendo aí? Tranquilo? À direita você está vendo o primeiro brasão da Paraíba. O primeiro brasão da Paraíba, que é esse aí que tem a coroa, que representa a capitania real. Tranquilo? E aqui tem formas de pão de açúcar. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pães de açúcar. Que são, é como se fosse uma rapadura cilíndrica meio cônica. Mais na frente eu vou mostrar isso para vocês também. Ok?